Já estamos de volta com o terceiro bloco do seu Estilo de Vida e você pode estar interagindo com a nossa produção através do Twitter também, twitter.com/estilo de vida. O diabetes é uma doença que atinge aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo. E hoje, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Diabetes. E é a respeito deste assunto que nós vamos conferir no nosso quadro Fique por Dentro. E aqui ao meu lado já se encontra a Jeane Pimentel, ela que é professora, orientadora da residência de clínica médica da Universidade do Estado do Amazonas, especialista em diabetes. Olá, Jeane, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, eu gostaria de agradecer a participação aqui nesse programa e eu espero contribuir de alguma forma para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto muito comum hoje em dia, e eu estou aí para ajudar aí os nossos telespectadores. Ok, Jeane. E a diabetes? O que é a diabetes? Explica pra gente. Bom, o diabetes hoje é uma doença crônica, uma doença grave e incapacitante, principalmente quando não for devidamente diagnosticada e tratada. É uma doença que acomete grande parte da população mundial, realmente, tá? E um fator de extrema importância em relação ao diabetes, que cabe chamar a atenção aqui, trata-se de ser uma doença hoje muito associada à obesidade e o sobrepeso, tá? Então, assim, só para entender um pouquinho o que seria realmente a doença, em termos técnicos, vamos assim dizer, que na verdade é uma deficiência na produção de um hormônio chamado insulina, tá? Esse hormônio é produzido através de um órgão chamado de pâncreas. Então, o conceito genérico, vamos assim dizer, do diabetes seria, na verdade, a deficiência na produção de insulina. Seja essa uma deficiência parcial ou uma deficiência total dessa produção. E, em alguns casos, associada a uma resistência à ação desse hormônio chamado insulina. E, Jeane, com que frequência a pessoa deve estar fazendo os exames para saber se ela tem o diabetes? Bom, o diabetes, na maioria das vezes, é muito mais comum, em pessoas acima de 45 anos de idade, tá? Mas como eu já havia falado anteriormente, está muito associado ao sobrepeso e à obesidade. Então, infelizmente, hoje a gente acaba vendo, tendo contato com pacientes que apresentam esse diagnóstico de uma forma muito mais precoce do que em tempos atrás, tá? Então, assim, quando as pessoas têm intenção de fazer o check-up, para ver se tem ou não tem a doença, o ideal é que seja realizado anual, tá? De preferência com especialista. Por quê? Porque esses conceitos de diagnóstico eles são modificados mediante ao tempo. Por quê? Porque como o diabetes é uma doença crônica, infelizmente uma doença também microvascular, existe uma importância fundamental de você diagnosticar cada vez mais precoce esse diabetes, justamente para prevenir as complicações agudas e as complicações crônicas, Então, assim, falando de diabetes, a gente trabalha muito em cima de prevenção da doença. Então, quanto mais cedo esse diagnóstico for realizado, mais cedo a gente consegue intervir, tratar essa doença, minimizando, assim, os danos a curto, médio e longo prazo, tá? Mas, assim, é importante abrir um parênteses dos dois tipos principais de diabetes. Hoje em dia existe inúmeros tipos de diabetes, mas assim, falando em dois tipos básicos, na divisão geral, seria o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é um diabetes mais comum na população. Cerca de 90% ou até mais das pessoas com o diagnóstico de diabetes vão ter esse tipo 2, esse tipo de diabetes, que na verdade consiste numa deficiência parcial na produção de insulina, associado a uma resistência da ação desse hormônio. E está muito associado aos fatores de risco, tais como obesidade, sedentarismo,
né? Hipertensão, dislipidemia, né? E outros fatores associados ao que a gente chama de síndrome metabólica. E o tipo 1, que é o tipo menos comum, menos de 10% da população vão apresentar esse subtipo, tá? E o tipo 1 a gente já tem o quê? A gente já tem uma deficiência completa, né? Na produção dessa insulina. Então isso significa o quê? Que modifica demais o tratamento, já que a deficiência completa na produção, a gente vai precisar realmente de usar a insulina exógena. Então, o tratamento consiste na produção de insulina. Por quê? Porque o pâncreas não produz mais nada. Praticamente zerou a produção. Ok, Jane. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, porque eu tenho muitas outras perguntas para fazer para você. E lembrando que você pode estar participando também e nós estaremos esclarecendo suas dúvidas aqui ao vivo. É só deixar a sua pergunta lá na nossa página no Facebook, o Facebook do Estilos de Vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.